E aí, clã, beleza com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou aqui no canal para mais um vídeo sobre o mundo das finanças. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o perfil do investidor, que é uma das primeiras etapas para você que começa a investir. Logo quando você entra em uma corretora, em um banco, que há a opção sobre investimentos, você tem que fazer uma pesquisa que vai lhe levar a seu perfil de investidor. Isso não é só um questionário chato, sem fundamento para você. É muito importante que você faça essa pesquisa para que você não se perca nos investimentos e faça alguma aplicação pela emoção com um investimento que não se encaixa no seu perfil. E aí você vai perceber que você errou, levando a desistir dos investimentos. Então, nesse vídeo eu vou explicar a vocês como funciona e que cada perfil desse significa em relação ao investimento. Está relacionado a o prazo de recebimento, quanto tempo você quer receber esse seu investimento, o curto, médio e longo prazo, em relação ao seu conhecimento sobre aqueles ativos aonde você está investindo e também relacionado ao conhecimento que você tem em relação àquilo que você está aplicando seu dinheiro. Então, nesse vídeo iremos falar sobre isso. Fique até o final e saiba mais um pouco sobre o mundo das finanças. Vem comigo, clã! Falando do primeiro perfil que nós temos, que é o perfil conservador, esse perfil leva em conta a questão da segurança. Basicamente, o lema é segurança constante. É aquela pessoa que não consegue ter uma tolerância ao risco, a colocar o seu dinheiro e verificar em algum momento que está perdendo valor. Então a pessoa já se desespera, não consegue dormir tranquilo, é como se fosse o teste do travesseiro. Se você não dorme tranquilo com esse investimento, quer dizer que você muitas vezes é conservador. Você é uma pessoa que não quer correr risco, então você quer ter o retorno, mas não quer ter o risco. Como eu havia falado na nossa aula anterior, você pode acompanhar aqui no canal sobre investimento, há uma relação entre o risco e o retorno. Quanto maior o risco, o retorno é maior. Mas tem pessoas que não têm esse perfil de investimento em relação ao risco que é colocado sobre o seu ativo. E o que é que essas pessoas fazem? Essas pessoas investem já dentro de uma renda fixa 100% do seu capital. Ou seja, não corre o risco que ele perca esse valor em relação porque o que acontece, né? Mas pode ser que ali ocorra algum fato que faça com que ele também tenha um temor, como foi no caso agora do Banco Master, quem havia investido no CDB, que é um certificado de depósito bancário, onde você empresta o dinheiro ao banco, ele fixa uma taxa ali para lhe pagar, que pode ser pré-fixada, ou seja, já determinada no momento que você investe, 12%, 13%, ou pode ser uma taxa pós-fixada. É aquela que está atrelada a um índice e ele vai modificando, como é o IPCA, que é a inflação. Então, basicamente, o que nós temos são esses investimentos para o perfil conservador, onde é uma renda fixa, onde ele vai investir o seu valor e basicamente não perder a sua capacidade de compra corroído pela inflação. Né? Quando você deixa o seu dinheiro em casa, como eu havia falado anteriormente, embaixo do colchão, no porquinho, ele vai perdendo valor com a inflação que vai ocorrendo. O que era R$ 100 no início do ano, agora em janeiro, fevereiro, não vai ser a mesma coisa em dezembro, porque sempre vai ter uma alta nos preços que são praticados pelo mercado. Então você aí vai perder sua capacidade. Então, para não perder essa capacidade, você investe em renda fixa, onde ela vai ser corrigida normalmente pela inflação ou também pela taxa Selic. A renda fixa ela pode ser investimentos aplicados ao banco, um empréstimo ao banco, um CDB. Vamos ter também o Tesouro Selic, que é ligado ao governo, onde você empresta dinheiro para o governo. Temos LCI, LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito agropecuário, onde você empresta o primeiro para imóveis, para empresas que trabalham no ramo imobiliário, e o LCA, você investe em empresas do agronegócio, ou seja, você empresta dinheiro para essas empresas.
E eles podem ser atrelados à Selic, que é a taxa de juros do Brasil, pode ser atrelado também a IPCA e também o CDI, aquele rendimento 100% do CDI, que a gente vai falar no próximo vídeo, também relacionado à renda fixa. Então, basicamente, essa pessoa que é conservadora aplica na renda fixa, que normalmente não vai perder esse valor, ou seja, o risco é baixíssimo de perder. E tem esses investimentos que tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é o que aconteceu com o Master. As pessoas que aplicaram ali até 250 mil reais reaveram esse dinheiro, fizeram o pedido ao Fundo Garantidor de Crédito e tiveram dinheiro, como eu também fiz esse requerimento e realmente essa solicitação e recebi os valores que tinha investido no Banco Master. Então ele tem esse risco menor, então é para um perfil de pessoas conservadoras, que não tem tolerância ao risco. E normalmente tem aqueles investimentos de liquidez diária, onde a pessoa quer ir no curto prazo ou no médio prazo, e não no longo prazo. Claro que há o Tesouro Selic, que é no longo prazo, o Selic 2030 e assim por diante. Então você investe para reaver lá no futuro, mas não há esse risco tão grande. Já no perfil que nós temos moderado, ele é uma pessoa que já tem uma tolerância maior ao risco. Então ele vai investir uma parte do seu dinheiro em ativos que são de renda variável, mas também não é uma parte grande desse capital. Normalmente, esse perfil ele vai investir 70% em renda fixa, ou seja, maior, né, ali do que metade. Depois ele investe um pouquinho em fundos imobiliários, que é uma renda variável, que também vai ter um vídeo que eu vou explicar para vocês sobre os fundos imobiliários, que é basicamente você emprestar o dinheiro para empresas que trabalham com aluguel de estabelecimentos, construção de empreendimentos, agronegócio, locação de terrenos, arrendamento de terras e assim por diante. Então você empresta e eles também devolvem para você um pouco, mês a mês, desse valor que você colocou lá. Uma porcentagem do seu valor investido em cada fundo imobiliário. E 10% aplica em ações, ou seja, ações de empresas que são ações. Eles são parte de uma empresa, basicamente divide a empresa em ações e é onde se coloca no mercado, na bolsa de valores, e você pode comprar uma parte daquela empresa. E ela vai pagar normalmente dividendos, nem todas as empresas pagam dividendos, mas muitas pagam, aonde ele vai pagar um pouquinho ali do lucro que ela recebeu durante o ano, normalmente paga 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, depende da empresa ao ano, uma participação nos lucros para os sócios, além de sua cota valorizar, igual ao fundo imobiliário. Uma ação ela pode desvalorizar? Sim, com certeza, como foi o caso da Americanas, né, que virou até meme, né, foi de Americanas, que é aquele foi de arrasta e virou Americanas. Então pode acontecer também da empresa perder esse valor. Por isso a renda é variável. Então aí esse perfil moderado, ele já corre um risco maior. 30% da sua carteira é colocada em renda variável. Então ele tem uma segurança, tem um pé em um quadrado e o pé no outro quadrado. Mas só que está mais fixo aqui na renda fixa, né? Parece até brincadeira, mas está fixo em um lugar e no outro está ali, oscilando com o mercado. Então, basicamente, ele pode ganhar muito valor ou ele pode perder também ali em relação. E é uma pessoa que tem uma perspectiva tanto de curto, médio e longo prazo, que é investido em renda variável, pensando no futuro. É um investidor de longo prazo, basicamente. O outro perfil que nós temos, não menos importante, é o perfil arrojado ou agressivo. É aquela pessoa que já tem uma tolerância bem maior ao risco. Ou seja, ele tem um conhecimento em relação aos investimentos, ele tolera mais o risco e seu investimento é para o longo prazo. Ele espera com o futuro, investindo na empresa hoje, para no futuro ele subir e crescer esse capital. Ele aposta mais na questão do investimento ao longo prazo, para uma valorização maior desse ativo. Basicamente, os arrojados eles vão investir em empresas ali um percentual de 40%, ou seja, já é bem maior, né, do que o modelo que era 30%, ali dividido em fundo imobiliário e ações, basicamente em blue chips, que são coisas já de grande mercado ali,
que são consolidadas na Bolsa de Valores. Já aqui nós temos 40% em ações consolidadas, mas também em algumas empresas que são small caps, que são empresas pequenas. Basicamente, seu capital não é tão alto ali na Bolsa, que tem no mínimo 5 anos de Bolsa de Valores, onde houve o IPO da empresa, ou seja, a entrada no mercado financeiro, ali a aceitação da Bolsa, e ela há uma base de crescimento maior. Por quê? Porque empresas grandes, consolidadas, claro que ela tem uma margem, mas as empresas menores, elas têm uma margem maior de crescimento. Uma empresa, por exemplo, que ela tem ali R$ 5 custando na bolsa essa ação, e ela valoriza 2,50, vai para 7,50, ela já valorizou ali 50%. Então você vê que essa valorização ela tem uma propensão maior a se valorizar em relação. Já uma empresa grande pode também, como no caso a Vale, agora está altamente valorizada, né? Chegou no seu ponto máximo ali de toda a história e ainda há possibilidade de crescimento maior. Mas tem esses 40%, mas também tem renda fixa, 40% em renda fixa, ali que é uma segurança, uma reserva de emergência, também, como eu havia falado para vocês. Claro que não vai entrar aqui como investimento. Ele já tem uma reserva fora de emergência. Esses 40% são aplicações em outros ativos, fora a sua reserva de emergência. Todos aqui também têm que ter a sua reserva de emergência. Não contar isso como, vamos dizer, um investimento. Tem que separar as coisas, reserva de emergência e investimento, que é uma coisa fora o investimento. Então ela vai ter renda fixa, ali CDB, LCI, LCA, investimentos em 40%, Tesouro Selic, e vai ter também 15% em ações estrangeiras e em índices, que é o ETF. Os BDRs, que são as ações estrangeiras comercializadas, negociadas aqui na Bolsa de Valores do Brasil, que se chamam BDRs. Basicamente tem assim, depois a gente vai falar também no outro vídeo, essa renda variável, e os ETFs, que são replicadores de índices do mercado. O índice do ouro, o índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o índice dos imóveis dos Estados Unidos também. Então você pode investir, dolarizar essas suas aplicações. Ou até mesmo em outra moeda ali. 15% nesses ativos. E 5% nas criptomoedas. Eu sei que é um tema polêmico, né? A criptomoeda também vai ter um vídeo no canal falando sobre isso, como surgiu, para que serve, como investir. Mas também é bom você ter essa aplicação, como você está ali, um agressivo, né? Um arrojado. Então ele está em todas as frentes ali, esperando uma valorização em alguma delas. Então é uma pessoa que já vai se colocar mais em risco para buscar essa valorização e crescer sua carteira ao longo do tempo. Então é basicamente isso, os perfis. Nós temos o moderado, aquele que não tem grande tolerância ao risco, ele quer algo mais fixo, segurança. Temos o moderado, que tem um pezinho na segurança maior, mas tem um pouquinho ali também nessa volatilidade do mercado, onde vai oscilar um pouco, mas ele ainda consegue dormir tranquilo, basicamente, sem tomar um remédio ali para dormir. E tem um arriscado, arrojado, agressivo, que é aquele cara que quer ganhar dinheiro no mercado e tem essa tendência a aceitar as flutuações do mercado e investir em renda variável, seu potencial maior, aí no caso, né? 40% só em renda fixa e 60% em renda variável. Então a pessoa já que está mais com o pezinho mais nessa variação e flutuação do mercado. Todas as corretoras elas são obrigadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a fazer essa implementação com você quando você abre uma conta na corretora. Ali no banco também tem um espaço onde você faz. E também fora você pode fazer em alguns sites. Você coloca lá alguns dados, algumas perguntas, responde ele diz qual é o seu perfil. Para que você não fuja disso e depois fique, vamos dizer assim, pensando que você fez algo errado e que você não suporta perder algo desse tipo, a segurança. Então, você pode fazer, que é muito importante você saber qual o seu perfil para iniciar o investimento. Ele pode mudar com o tempo? Claro que pode. Eu comecei com um perfil mais moderado. Eu comecei ali moderado, não conservador, mas moderado, pensando a renda fixa, mas também a renda variável. E depois, com o tempo, hoje eu me considero um arrojado, um agressivo.
a grande parte da minha carteira está em renda variável, ou seja, que eu penso a longo prazo. Eu não penso em amanhã abrir o meu aplicativo e ver lá que eu perdi 10% e ficar aperreado com isso, né? Ficar estressado. Mas sim pensar que daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, essas empresas vão valorizar e o capital meu vai ser multiplicado bem mais do que colocado apenas na renda fixa. Mas isso é de cada um das pessoas. Então é muito importante você saber o seu perfil. Esse é o meu, o seu pode ser outro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso, sobre o perfil do investidor. Espero que vocês tenham gostado. Procurem saber qual é o seu perfil de investidor. Dentro da corretora nós temos essa opção obrigatória para elas, mas também busque outras formas, informações, conhecimento para saber o que você quer, realmente seu objetivo, sua meta ali nos investimentos. Então é isso, eu agradeço demais vocês que ficaram até o final do vídeo. Deixa o like, comenta e compartilha para outras pessoas terem acesso. Deixa aqui nos comentários se você sabe qual é o seu perfil, se você quer um longo prazo, se você quer segurança, se você tem tolerância a risco ou não. Deixa aqui, compartilha comigo esse seu pensamento, o seu perfil se você já sabe. E se inscreve no canal, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Vai ser muito massa ter vocês de novo aqui. Valeu, pessoal. Valeu, clã. Até mais.